Bom dia! Hoje eu vou falar de uma coisa que todo mundo tá errando e a gente precisa clarear um pouco para a mente para poder entender isso. Existem verbos que têm dois particípios e as pessoas estão fazendo todos os verbos, a maioria dos verbos, como se fossem verbos com particípios curtos, como, por exemplo, feito, aceso. Então, estão fazendo coisas do tipo trago, chego, que não existem nessa forma verbal, tá? Então, vamos lá. Meu nome é Dora Guimarães, eu sou cantora, compositora, escritora e esse canal é o UTI do Texto. Eu vou falar alguns verbos aqui, eu separei alguns, eu tô inclusive pesquisando outros mais para que tenha um maior número de verbos separados para saber que esses verbos têm dois particípios. Os verbos com dois particípios, eles têm uma forma de uso especial, vamos dizer. O particípio regular, que é aquele que fica com uma terminação ado ou ido, esse é o chamado regular. Ele combina, a gente usa com ter e haver, quando tem antes o verbo ter ou o verbo haver. O particípio irregular, que ele não tem uma terminação definida, ele não tem uma regrinha de terminação, como feito, aceso, eles são combinados com ser e estar, verbo ser e verbo estar. Então, eu trouxe aqui para vocês os exemplos, como utilizar. E eu sugiro que vocês anotem. Bom, vai estar na descrição de qualquer forma, mas é bom anotar e eu sugiro que vocês façam aqueles cartões que eu já ensinei, porque você cria o hábito de falar correto e vai escrever corretamente, tá bom? Vou falar um por um e qualquer informação a mais eu vou parando e vou falando, tá? Então vamos lá. O verbo aceitar, ele tem o particípio aceitado e o particípio aceito. Aceitado, vou falar uma frase aqui com aceitado. Eu tinha aceitado a paquera. Você vê que é verbo ter antes. E o outro, aceito, seria o papel na novela foi aceito por Joaquim, tá? Então, esse foi de ser, né? Então, ser ou estar seria com aceito. Vamos lá para o próximo. Acender. Acender tem o particípio acendido e o particípio aceso. Então, acendido, terminação ido, vai ser com ter e haver. Então, nós tínhamos acendido a lareira. E o aceso, que é o irregular, ele combina com ser e estar. Então ficaria: o farol está aceso, tá? Agora, emergir. Existem duas palavras parecidas, emergir e imergir. Uma é o contrário da outra. Emergir é surgir, é manifestar, é aparecer. Imergir com i é ao contrário, tá bom? Então, emergir, surgir, manifestar e aparecer. Então, o emergir tem emergido e emerso, tá? Então, Carlos havia, ter e haver, o verbo combinado é o regular. Então, Carlos havia emergido do nada. E Carlos havia emergido do nada, ninguém viu de onde ele surgiu, tá? Porque ele apareceu, ok? E qual é o outro? Emerso. Vou falar uma frase aqui que vai
fica sugestiva com o imerso. O navio está imerso e o submarino está imerso, tá bom? Só muda aí o i, né? Mas o significado é completamente diferente, né? Bom, vamos lá. Entregar. Ele tinha, que seria entregado e entregue, né? Ele tinha entregado a aliança para ela. E o pacote foi entregue ontem. Então, ele tinha, ter e haver é com o verbo, o verbo regular, o particípio regular, entregado. E ser, estar com o entregue, né? Que não existe uma forma regular aí, é o particípio irregular. Então, o pacote foi de ser e estar, tá? Entregue ontem. Enxugar. Marcela havia enxugado todo o excesso de enxugado, né, de palavras da redação. Marcela havia enxugado todo o excesso de palavras da redação. Aqui eu pus junto, mas o texto ficou enxuto e coerente. Tá, aqui eu tô usando enxugado e enxuto na mesma frase, eu não costumo fazer isso, mas pode ser separado também. Marcela havia enxugado todo o excesso de palavras da redação e o texto ficou enxuto e coerente, tá? Exprimir. Maria havia exprimido seus pensamentos, todos de uma vez. E pode ser expresso. Todo o rancor pelo vizinho estava expresso no depoimento. Todo rancor pelo vizinho estava expresso no depoimento. Ser, estar com o particípio irregular, na forma irregular. Expulsar. O juiz tinha expulsado o jogador do campo. E expulso. O jogador foi expulso. Extinguir. A biblioteca de Alexandria havia se extinguido há anos com o fogo. Extinguido com havia, ou com ter, mas aqui tá com havia. E o extinto, o vulcão, estava extinto. Ser, estar, ou ser ou estar, para usar com extinto, que é o particípio irregular. Vamos para outra. Imergir, que eu já falei, mas então é imergido e imerso. Imergir é afundar, mergulhar, absorver. Então é o contrário do emergir, que é aparecer. Então, o arquivo. Não, onde está emergir? Ah, vou lendo outra. O navio estava imerso e o submarino havia imergido, né? O navio estava imerso, ou seja, ele estava afundado, ele tinha afundado, ele não estava, ele tinha afundado, e o submarino havia imergido também, mas aí no caso ele não está afundado, o submarino faz isso mesmo. O navio não, o navio afunda mesmo. Ele fica imerso porque mal. Imprimir. Encontrei as cópias que Mauro tinha imprimido. Tinha com particípio positivo, para particípio regular, imprimido, e o arquivo foi impresso. Foi, né, de ser, estar com impresso. Reimprimir é a mesma coisa, tá? Reimprimir quer dizer o quê? Imprimir de novo. Então, encontrei as cópias que Mauro tinha reimprimido. Limpar. Então, tem limpado e tem limpo. Ela havia limpado tudo ontem. E o outro, o carro está limpo. Ser, estar com limpo, que é o irregular.
E havia, haver e ter e haver, ela tinha limpado tudo ontem. Ela havia limpado tudo ontem. Vamos pro próximo. Matar. Ele tinha matado antes, que é o particípio regular com ter e haver. E o gato está morto. Morto é irregular, tá com ser e estar. A mesma coisa morrer. Morrer tem morrido e coincidentemente tem morto como tem no matar. Então, morrer. O pato tinha morrido. E João estava morto, tá? Estava, ser estar com morto, que é irregular, e o pato tinha morrido, que é o regular, com ter e haver. Tinha ou havia morrido. Pegar. Ele havia pegado o trem da meia-noite. Ele havia pegado. Regular. E o assaltante foi pego pelo policial. Então, ser estar. Foi, é de ser, né? Foi pego pelo policial. Prender. O delegado havia prendido o meliante. Então, havia compreendido. Ficou parecendo compreendido, né? Não, havia, verbo haver, com a palavra prendido. Então, o delegado havia prendido, que é o regular, né? E o meliante foi preso, que é o irregular, que é com ser e estar, é preso. Agora, salvar. Salvar ficaria assim. Ele tinha salvado o menino do acidente. Então, tinha com salvado, ou ele havia salvado. Agora, o menino foi salvo, né? Ser estar com salvo, que é irregular. O próximo é segurar. Pode ser segurado e tem seguro também. Ele havia segurado o documento por 2 dias, não podia mais escondê-lo. E os meninos estão seguros. Agora, o outro verbo é soltar. Soltar tinha soltado e tem o solto. Então, ficou o delegado havia soltado o preso que dormiu na cadeia por estar bêbado. Pronto. Havia soltado, havia com o regular, né? O soltado. Por que é regular? Porque tem ado no final ou ido, né? E o solto, que é irregular, que não tem regrinha de final, né? Fica com ser e estar, fica com o verbo ser e estar. No dia em que foi solto, Estela o esperava, tá? E suspender. Suspender tem suspendido e tem suspenso. Então ficou: o piano foi suspendido até o 5º andar. E suspenso fica: o vaso estava suspenso, de ser e estar, né? Por um pequeno gancho. Tá bom? Eu separei esses verbos. Eu tô fazendo uma pesquisa para ver se eu consigo o maior número possível para que a gente grave. Inclusive, eu sou muito curiosa, tem muita coisa também que... Tem alguns verbos que são mais... que a gente não sabe muito o significado. Então, eu prefiro colocar os mais simples aqui, preferi colocar os mais simples, porque por enquanto o significado tá tranquilo. Depois em outro vídeo eu vou falar de vocabulário, e aí a gente pode até citar os verbos, mas sem conjugá-los, né? É só para falar sobre o significado deles e como usar, né?
Então, por enquanto, são esses verbos. Não adianta a gente encher uma folha de uma série de coisas. Mas eu sugiro que vocês façam o exercício de colocar, não é nem um exercício, né? De fazer, faça os cartõezinhos, porque se você colocar em lugares inusitados, eles vão ser impressos na sua mente muito mais fácil do que você imagina. Faça pelo menos o teste, porque eu sei que muita gente fala, não, isso é loucura, é maluquice, mas não é não, tá bom? Espero que vocês estejam gostando. Se você gostou, dá um like. E se quiser saber alguma coisa, escreve nos comentários para mim, escreva para mim nos comentários ou faça alguma pergunta, eu posso responder direto ou até produzir um vídeo, porque eu vou ficar sabendo que outras pessoas vão perceber, observar se outras pessoas têm a mesma dúvida que você. Um grande abraço e até a próxima, tá bom? Beijão. Tchau.